Tá bom. Pra atendendo por mais. Tem que descer. Se tivesse 4 baldes, fechava bem certinho. Tem mais um ali. Quer dar... Esse é o assentamento Tamoios, que já foi a fazenda Vista Alegre, no município de Erval, um pedaço do Pampa Gaúcho, com seus cerros ainda a perder de vista. Até o início de 2009, só uma das 7 famílias desse assentamento conseguiu construir sua casa. Os outros todos estão morando improvisados em galpões ou na antiga sede da fazenda. Já estão aqui há 5 anos, depois da conquista dos lotes pela reforma agrária. Trabalham a terra em núcleos familiares e dela tiram boa parte do sustento. São bons agricultores e militantes do MST, mas não têm ainda um lar para chamar de seu. Depois de ter ido para o acampamento e ter construído aquela ideia de vida, eu não consegui ter ela ainda. Fazem 6 anos que eu tô aqui, eu não consegui ter ela ainda. Não só por morar dentro de uma casinha bonitinha, não, mas pelo lugar, por ocupar aquele lugar, por conseguir produzir naquele lugar. Aquele lá era a minha casa que eu morava lá em Pelotas. Aí eu trouxe pra cá. Montei num galpãozinho. Hoje, graças a Deus, eu fiz essa casinha aqui, que era para ser um galpão. Ia vir a outra logo em seguida. Por enquanto até que saiu, tá saindo, né? Isso aqui é casa, é galpão, se tem aqui estoque de material de construção, semente, adubos. Aqui a cozinha, que a gente improvisou, um fogão a lenha aqui. E ali improvisamos um quarto, né? Do outro lado ali. Bagunçado, que não tem como organizar um cômodo só para tudo isso, não tem como. Vocês moram em quantas pessoas aqui? Moramos em 4. 4 pessoas. Agora a gente está só ocupando a parte da frente da casa, que é a parte onde o telhado ainda está conservado, né? Até agora, com essa função da construção das casas, os pedreiros ainda nos ajudaram a dar umas arrumadas aqui para a gente poder continuar aqui até terminar a construção. Não tinha porta aqui, né? Isso aqui também foi os pedreiros que fizeram para nós, para melhorar o conforto deles aqui, né? Porque quando caiu essa parte do telhado aqui, ficou aberto, né? E aí eles nos ajudaram, eles fecharam essa parte com carpete para não entrar o vento no forno. E começou a corroer, e uma goteira e tal, aí a gente, muito sem saber o que fazer, acabou não dando conta de reformar, né? E até porque é muito custo, né? É muito alto o custo para conseguir reformar qualquer coisa que se mexa numa casa do tamanho dessa, né? Em 2007, 5 dessas famílias aceitaram participar de um projeto piloto que propunha a construção de suas casas em regime de mutirão, com estímulo à participação de todos os assentados durante as obras em seus lotes. A iniciativa partiu do Núcleo de Estudos em Assentamentos Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do convênio que, desde 2005, a Faculdade de Arquitetura tem com a Superintendência Regional do INCRA. Utilizar o sistema de mutirão em grande escala nos assentamentos requer, em princípio, em primeiro lugar, né, uma grande estrutura de acompanhamento de todo esse processo. Né? Então, isso é a principal razão, né, que hoje, na situação atual que nós temos de estrutura do INCRA, fica muito difícil nós levarmos isso para a grande maioria dos assentamentos, né,
para ter um processo qualificado, precisamos de estruturar o programa, razão pela qual hoje nós não temos condições de implementar. E a questão da habitação dentro do INCRA, para mim, é uma coisa que até hoje eu não consegui entender ainda, porque o INCRA ele não tem uma parte assim, para habitação, e deveria ter, porque é uma coisa importante, é uma parte importante do assentamento. A questão da infraestrutura básica, que é casa, água e luz, ela é muito importante para que dê certo o assentamento, porque não tem como tu exigir das pessoas que ela, porque vendeu o lote, tá, mas e qual é a oportunidade que ela teve de produzir ali? O INCRA, como órgão responsável pela execução do Plano Nacional de Reforma Agrária, necessita desenvolver uma série de ações nos assentamentos. Então eu exemplifico isso através de ações de crédito, infraestrutura, assistência técnica, agroindústrias e também a viabilização das habitações para as famílias assentadas. A busca da URGS surgiu nessa lógica, de qualificar o programa de habitação rural, uma parceria firmada com esse objetivo. O NUC, então, coordenaria junto com o INCRA uma equipe de arquitetos. Esses arquitetos foram distribuídos em várias regiões do estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de fazer um controle dos recursos aplicados pelo INCRA, um controle das empresas contratadas, porque as empresas, dentro da sistemática que o INCRA trabalha normalmente, elas fornecem não só os materiais, mas também constroem as casas. 287 projetos do Programa de Habitação Rural em assentamentos no Rio Grande do Sul passaram por acompanhamento e aperfeiçoamento. Responsáveis pela orientação das famílias na aplicação dos recursos que chegam a elas via crédito de instalação, os arquitetos do convênio verificaram dificuldades comuns em suas análises de campo, tanto pela complexidade na implantação deste tipo de programa, ao lidar com população rural de baixa renda, como pelas limitações do projeto na sua planta original, com vários casos de defasagem e desperdício de recursos. O recurso que os assentados recebem é muito pequeno para a construção das casas, varia de 7 mil, como no nosso caso de Erval, a 13 mil em alguns casos, e mesmo assim é um recurso muito baixo. Frente a isso, as empresas que ganhavam a licitação para construir as casas e fornecer os materiais, a única forma de elas aumentarem o seu lucro era baixando a qualidade, como por exemplo, botando mais areia no cimento, comprando o material mais barato que eles encontrassem e em alguns casos, inclusive, suprimindo os materiais. Foi realizada então uma pesquisa de opinião nos assentamentos, que constatou a falta de conhecimento dos assentados do que seria trabalhar em mutirão. Porém, diferente do que o INCRA disse à equipe da universidade, no resultado da pesquisa apareceu uma vontade grande dos assentados em participar da construção de suas habitações. E também experimentar uma nova forma de participação na execução das casas, inclusive experimentando um novo projeto, que não fosse aquele que o INCRA há anos vinha implantando nos assentamentos. Os arquitetos do convênio decidiram criar um novo modelo de casa para ser aplicado pelo Programa de Habitação Rural do INCRA. A ideia foi de garantir o uso de materiais de qualidade e melhorar a flexibilidade da construção, possibilitando a ampliação em até 3 peças, que poderiam ser quartos, depósitos, garagem ou varanda, com a garantia de um projeto tecnicamente correto. Também foi criada uma cartilha de construção, com informações que explicam desde a escolha da área para instalar a casa, sua orientação, implantação, marcação da obra, até a colocação da última telha, incluindo parte elétrica e hidráulica. Mas essa nova sistemática deveria ser testada, e foi o que ocorreu em Erval. No assentamento Tamoios, ou que nós chamamos aqui oficialmente de Vista Alegre em Erval, a proposta ela surgiu em primeiro lugar por uma necessidade de dar vazão a uma demanda do assentamento, ou seja, eles tinham recursos disponíveis há bastante tempo, o recurso
que no INCRA ele é um recurso reduzido, né? No caso lá no assentamento 7 mil por família, que não permite, né, de forma de contratar uma casa completa, e principalmente porque havia uma disposição das famílias em participar nesse processo. A gente entende que o sistema de mutirão só é viável, né, se as famílias se sentirem engajadas, né, se responsabilizarem, né, e considerarem que a proposta é válida. Então, nesse sentido, considerando essas situações, foi possível, então, a gente entende que foi possível começar o processo no PA Tamoios. Nós necessitaríamos, antes do início da execução dessas casas, evidentemente, fazer a compra dos materiais, que isso foi feito diretamente pelas famílias assentadas, e nós fazermos um treinamento das famílias de forma que elas pudessem participar na execução das casas. Como não foi algo espontâneo, que surgiu da auto-organização dos assentados, esse mutirão diferiu do que se conhece pela tradição, de um evento caracterizado pela forma de trabalho confraternizado, com colaboração entre vizinhos e de ajuda mútua, que se pratica em benefício de alguém e sempre para todos, realizando o trabalho que para um só indivíduo seria extremamente penoso ou difícil. Mesmo não acostumados a esse tipo de tradição e inseridos num programa habitacional burocrático, os assentados do Tamoios perceberam as vantagens que o mutirão poderia trazer, principalmente com a economia de custos e uma maior liberdade para sugerir adaptações no desenho da casa, que melhor se ajustassem às suas necessidades. E dentro desse projeto que nós chamamos de convencional, já houve desde o início propostas de alteração. Uns que não queriam 2 quartos, queriam 1 quarto, outra família que não queria quarto nenhum, só queria uma grande sala, cozinha e banheiro. Modificamos um pouco a planta interna, porque a nossa realidade é diferente da realidade daquele que desenhou a planta da casa. Em vez de ter aqui uma cozinha e uma sala, a gente escolheu fazer só uma sala, cozinha junto. Porque a gente não recebe visita com muita cerimônia, a gente recebe aqui amigos, pessoas simples, comuns, que nem nós. A princípio ali era para ser 2 peças, né? E aqui mais 2, seriam 5 peças com banheiro. Eu entendi que 4 peças pequenas, como a gente na cozinha a gente já precisa do fogão a lenha, o fogão a gás, a geladeira, o freezer, porque na zona rural a gente tem que ter um freezerzinho para guardar as coisas. Leite, enfim. Eu entendi que a cozinha deveria ser uma peça grande para ter as coisas que a gente precisa ter. Nesse processo, um outro ponto importantíssimo, e isso também contradiz o que o INCRA nos informou inicialmente, foi de que era inútil procurar as prefeituras, porque as prefeituras não querem saber dos assentamentos. Assentado porque é um problema, porque eles perturbam a ordem, etc, etc. Também contrariando essa informação, isso foi uma iniciativa dos próprios assentados, eles foram à prefeitura e foram recebidos na prefeitura de Herval de braços abertos. E a gente conseguiu caminhão, patrola, trator, a areia, o caminhão com aquela outra máquina grandona, foram lá no rio, buscaram areia para nós. Tudo que a prefeitura pôde fazer, eles fizeram. Nós ficamos 6 meses com 2 pedreiros morando aqui em casa. Vocês tiveram a ajuda dos pedreiros da prefeitura lá. E foi que nos deram uma baita força. Como nós não sabíamos essa parte, né, a gente não entende de construção, a gente se propôs, né, eu digo as minhas filhas, os genros e os outros companheiros, a auxiliar os pedreiros, porque eles sabiam. A gente perdeu o tempo de ter começado a se meter antes, assim, porque no final que a gente foi começar mais a pegar e botar massa e tal, e ver, pegar na colher mesmo, assim, né, e ver como é que fazia.
E aí, se a gente tivesse feito isso desde o início, a gente tinha pegado bem mais coisa, assim. Só que a gente ficava naquela, a gente não se conhecia direito. Quando vê os pedreiros iam ficar chateados. Como é que vamos fazer essa junção? Quando tem um projeto que as pessoas estão participando do projeto e da discussão de o que se tira, o que não se tira, tem que ter prioridades. Então a prioridade técnica de ter uma boa fundação e uma parede de qualidade era assim, não tinha discussão. Se não fosse o mutirão, a gente não teria conseguido fazer essas janelas de madeira, porque normalmente ela é de lata, horrível a janela, fraquinha, né? Nós conseguimos várias coisas melhoradas porque a gente não precisou investir na mão de obra. Então a gente estudou, fizemos várias reuniões no assentamento, chegamos à conclusão, para fazer uma casa melhorada teria que se abrir mão desse profissional para a gente sobrar mais um troco no bolso para comprar material. Mesmo assim vai faltar muito, porque 7.000 e poucos reais fazer uma casa desse porte não dá. Foi uma das grandes discussões também, para que ter esse tijolo maciço se o furado é mais barato. Aí a gente tinha que explicar que o furado na realidade é para paredes que tenha vigas e pilares, é só parede de vedação, que aqui não é o caso. E aí as referências são que, mas todo mundo faz. Eu digo, bom, mas todo mundo faz errado, não tá na norma isso. E também não é termicamente adequado, então foi bem interessante essas discussões, porque também no fim as pessoas também vão vendo que realmente, é isso. Realmente é multidão, ajuda, né? Que todo mundo se ajuda, se levantam 3, 4 carreiras de tijolo, levanta 10. Eu acho que o mais válido aqui é mostrar para os outros que funciona. Que funciona. Tanto vocês estão vendo, está bem construída a casinha aqui, a dos outros também bem construída. Sempre foi feito assim, por etapa. Primeiro, o alicerce de todas as casas. Começou lá no seu Nico, terminou lá no seu Amilcar. Depois, veio levantando as paredes. E depois fazendo a cobertura. Tanto é que a última casa do seu Nico não foi feita a cobertura, porque expirou o prazo dos pedreiros e não deu tempo de fazer a cobertura. E veja ali, ó, ali tem 5 sacos de cimento, vai estragar, né? Se eu não tocar agora meio ligeiro, agora eu tenho que plantar meus milho, capinar o feijão, e daí tem que pegar aqui de novo. Aí dá uma folguinha, tem que pegar, né? Isso aí é tudo assim, é muito matemático de saber o que fazer hoje, amanhã. O mutirão ele se tornou uma pressão assim, por ter tempos limitados para tal etapa, e depois de tal tempo, tal etapa. E nós perdemos o tempo da primeira etapa e a gente ficou atrasado e nós estamos na primeira etapa. Mas a gente está fazendo um trabalho devagar, analisado, sem loucura, assim, um trabalho que vai ficar permanente mesmo. Rafael e Mônica, assim como o casal Marília e Felipe, exigiram que suas habitações tivessem técnicas mais ecológicas, o que levou os arquitetos do convênio a desenvolverem 2 projetos de casas bioconstruídas, com apoio de consultores especializados e a participação direta dos futuros usuários. Então a gente foi estudar outras técnicas, né, que poderiam ser construídas e tal, que foi onde se chegou no turrão, que é uma técnica que era utilizada aqui pelas pessoas mais antigas, pelas pessoas que moravam aqui antes, nessa região, né, toda a fronteira do Uruguai. Até aquelas casas ali até vão ser mais agradáveis do que essa minha. Essa minha casa aqui tá dentro do padrão, né? Mas se for a deles, vai ficar um pouco, acho, mais alta, né? E aí eu acho que ela vai ser uma casa boa, porque é turrão, né? Vai ser fresquinho. Essa aí vai ser quente, que é brasilite, muito baixa. Vou ter que forrar ela de acordo com como venha. Aí fica bom. O senhor conhecia o resto de torrão? Ih, o pai plantava soja, o pai tinha, acho, quase uns 20 empregados, que ele era pura casinha de rancho, tinha os caras só para fazer. Para atender essas exigências, foram realizados estudos com apoio de instrumentos didáticos, como maquetes e desenhos. Os 2 projetos
foram adequados aos recursos disponíveis pelo INCRA e se caracterizam basicamente pela estrutura de madeira roliça e paredes de torrão, com uma das casas com cobertura cerâmica e a outra com cobertura de palha. Vai ficando só o toquinho grosso. Ela vai ser, na nossa casa vai ser em degrau. Mas também tem o tipo que é escovinha, assim, que daí ela fica toda aparelhinha, assim. E essa parte pra fora. É um projeto completamente diferente da casa que nós havíamos proposto. Bom, isso evidentemente é uma dificuldade para o nosso trabalho, na medida que nós tínhamos elaborado um projeto, feito uma cartilha técnica para um projeto específico. Especificados os materiais, quantificados os materiais, né? Analisados os detalhes técnicos, etc. Então, isso no projeto de mutirão, que se pressupõe a construção em série de um mesmo projeto, né? Foi um problema que nós resolvemos enfrentar desde o início. Acredito que a técnica só não vai solucionar muita coisa, mas ela vem junto com um processo que as pessoas, né, buscam, né? Então acho que ela pode ser para um grupo onde vem trabalhando agroecologia, onde vem buscando informação sobre permacultura e trabalhando isso. Então a partir dessa compreensão, sim, aí sim. Na verdade, até a questão da palha já foi um embate, né? Eles já se sentiram não à vontade de ajudar, porque a casa deles não tinha palha. Na verdade foi O que eu vou ajudar a fazer com a palha do Rafael? Porque se a minha casa não tem palha, ele não vai me ajudar na palha da minha casa. A minha casa é outra telha, talvez nem precise dele. A gente tentou priorizar tanto a questão das convencionais para aproveitar a presença dos pedreiros aqui, que a gente foi deixando as bio para trás. Só que elas não foram ficando para trás só no serviço, elas foram ficando para trás até na intenção. Porque daí nós fomos construindo a casa e aí os outros não, minha casa tá ficando pronta e tu já não sai para trabalhar, né? A tua casa já tá indo, tu não vai nas outras também ajudar. Daí é só ver, né? Cada um tem os objetivos de fazer as outras coisas, então de repente um tá fazendo uma coisa, outro outra, então a gente eu tô de acordo até de botar um pedreiro por minha conta, fazer. Mas se qualquer coisa, a gente não custa dar uma mão também, estando folgado, né? Se não tiver folgado, como é que eu vou dar uma mão? Provavelmente, se os outros foram sinceros, eles já disseram todos os problemas que eu imaginava que ia dar. Eu não passei por problema nenhum, porque eu estava sozinho, mas outros passaram. Eu acho que eu já conhecia mais ou menos o ritmo, a gente conhece as pessoas, em anos a gente começa a ter uma noção, né, do que vai acontecer. Eu acho que a experiência do mutirão, ela tem tudo a ver com assentamento, as famílias morando próximas, lutando, né? Esse é o nosso entendimento da nossa família. Teve algumas dificuldades foram surgindo no decorrer, porque, assim, às vezes as pessoas não conseguem ver o mutirão como uma coisa assim, como um todo, né? Eles muitas vezes ficam pensando por própria limitação da pessoa mesmo, ela não consegue ter uma visão mais ampla do que significa esse mutirão. Tivemos que abrir mão de muitas coisas, né, para conseguir trabalhar nessas casas e levar esse mutirão adiante, né? E até a questão de tu engolir, né? De engolir. Bom, o cara não veio nenhum dia trabalhar aqui em casa, eu não vou trabalhar na casa dele. Aí tu para pra pensar e diz, pá, mas se eu não for trabalhar na casa dele, vai atrasar a casa dele, que em função vai atrasar a casa do outro. Bah, não, vamos ter que ir. E vamos lá.
E dentro desse projeto que nós chamamos convencional, já houve desde o início propostas de alteração. Uns que não queriam 2 quartos, queriam 1 quarto, outra família que não queria quarto nenhum, só queria uma grande sala, cozinha e banheiro. Modificamos um pouco a planta interna, porque a nossa realidade é diferente da realidade daquele que desenhou a planta da casa. Em vez de ter aqui uma cozinha e uma sala, a gente escolheu fazer só uma sala, cozinha junto. Porque a gente não recebe visita com muita cerimônia, a gente recebe aqui amigos, pessoas simples, comuns, que nem nós. A princípio ali era para ser 2 peças, né? E aqui mais 2, seriam 5 peças com banheiro. Eu entendi que 4 peças pequenas, como a gente na cozinha a gente já precisa do fogão a lenha, o fogão a gás, a geladeira, o freezer, porque na zona rural a gente tem que ter um freezerzinho para guardar as coisas, leite, enfim. Eu entendi que a cozinha deveria ser uma peça grande para ter as coisas que a gente precisa ter. Nesse processo, um outro ponto importantíssimo, e isso também contradiz o que o INCRA nos informou inicialmente, foi de que era inútil procurar as prefeituras, porque as prefeituras não querem saber dos assentamentos. Assentado porque é um problema, porque eles perturbam a ordem, etc, etc. Também contrariando essa informação, isso foi uma iniciativa dos próprios assentados, eles foram à prefeitura e foram recebidos na prefeitura de Herval de braços abertos. E a gente conseguiu caminhão, patrola, trator, a areia, o caminhão com aquela outra máquina grandona, foram lá no rio, buscaram areia para nós. Tudo que a prefeitura pôde fazer, eles fizeram. Nós ficamos 6 meses com 2 pedreiros morando aqui em casa. Vocês tiveram a ajuda dos pedreiros da prefeitura lá. E foi que nos deram uma baita força. Como nós não sabíamos essa parte, né, a gente não entende de construção, a gente se propôs, né, eu digo as minhas filhas, os genros e os outros companheiros, a auxiliar os pedreiros, porque eles sabiam. A gente perdeu o tempo de ter começado a se meter antes, assim, porque no final que a gente foi começar mais a pegar e botar massa e tal, e ver, pegar na colher mesmo, assim, né, e ver como é que fazia. E aí, se a gente tivesse feito isso desde o início, a gente tinha pegado bem mais coisa, assim, só que a gente ficava naquela, a gente não se conhecia direito, quando vê os pedreiros iam ficar chateados. É um recurso muito baixo. Frente a isso, as empresas que ganhavam a licitação para construir as casas e fornecer os materiais, a única forma de elas aumentarem o seu lucro era baixando a qualidade, como, por exemplo, botando mais areia no cimento, né, comprando o material mais barato que eles encontrassem e, em alguns casos, inclusive, suprimindo os materiais. Foi realizada, então, uma pesquisa de opinião nos assentamentos, que constatou a falta de conhecimento dos assentados do que seria trabalhar em mutirão. Porém, diferente do que o INCRA disse à equipe da universidade, no resultado da pesquisa apareceu uma vontade grande dos assentados em participar da construção de suas habitações. E também experimentar uma nova forma de participação na execução das casas, inclusive experimentando um novo projeto, que não fosse aquele que o INCRA há anos vinha implantando nos assentamentos. Os arquitetos do convênio decidiram criar um novo modelo de casa para ser aplicado pelo Programa de Habitação Rural do INCRA. A ideia foi de garantir o uso de materiais de qualidade e melhorar a flexibilidade da construção, possibilitando a ampliação em até 3 peças, que poderiam ser quartos, depósitos, garagem ou varanda, com a garantia de um projeto tecnicamente correto. Também foi criada uma cartilha de construção, com informações que explicam desde a escolha da área para instalar a casa, sua orientação, implantação, marcação da obra, até a colocação da última telha, incluindo parte elétrica e hidráulica. Mas essa nova sistemática
deveria ser testada, e foi o que ocorreu em Herval. No assentamento Tamoios, ou que nós chamamos aqui oficialmente de Vista Alegre em Herval, a proposta ela surgiu em primeiro lugar por uma necessidade de dar vazão a uma demanda do assentamento, ou seja, eles tinham recursos disponíveis há bastante tempo, o recurso que no INCRA ele é um recurso reduzido, né? No caso lá no assentamento 7 mil por família, que não permite, né, de forma de contratar uma casa completa, e principalmente porque havia uma disposição das famílias em participar nesse processo. A gente entende que o sistema de mutirão só é viável, né, se as famílias se sentirem engajadas, né, se responsabilizarem, né, e considerarem que a proposta é válida. Então, nesse sentido, considerando essas situações, foi possível, então, a gente entende que foi possível começar o processo no PA Tamoios. Nós necessitaríamos, antes do início da execução dessas casas, evidentemente, fazer que se abre mão desse profissional para a gente sobrar mais um troco no bolso para comprar material. Mesmo assim vai faltar muito, porque 7 mil e poucos reais fazer uma casa desse porte não dá. Foi uma das grandes discussões também, para que ter esse tijolo maciço se o furado é mais barato. Aí a gente tinha que explicar que o furado na realidade é para paredes que tenha vigas e pilares, é só parede de vedação, que aqui não é o caso. E aí as referências são que, mas todo mundo faz. Eu digo, bom, mas todo mundo faz errado, não tá na norma isso. E também não é termicamente adequado, então foi bem interessante essas discussões, porque também no fim as pessoas também vão vendo que realmente, é isso. Realmente é multidão, ajuda, né? Que todo mundo se ajuda, se levantam 3, 4 carreiras de tijolo, levanta 10. Eu acho que o mais válido aqui é mostrar para os outros que funciona. Que funciona. Tanto vocês estão vendo, está bem construída a casinha aqui, a dos outros também bem construída. Sempre foi feito assim, por etapa. Primeiro, o alicerce de todas as casas. Começou lá no seu Nico, terminou lá no seu Amilcar. Depois, veio levantando as paredes. E depois fazendo a cobertura. Tanto é que a última casa do seu Nico não foi feita a cobertura, porque expirou o prazo dos pedreiros e não deu tempo de fazer a cobertura. E veja ali, ó, ali tem 5 sacos de cimento, vai estragar, né? Se eu não tocar agora meio ligeiro, agora eu tenho que plantar meus milho, capinar o feijão, e daí tem que pegar aqui de novo. Aí dá uma folguinha, tem que pegar, né? Isso aí é tudo assim, é muito matemático de saber o que fazer hoje, amanhã. O mutirão ele se tornou uma pressão assim, por ter tempos limitados para tal etapa, e depois de tal tempo, tal etapa. E nós perdemos o tempo da primeira etapa e a gente ficou atrasado e nós estamos na primeira etapa. Mas a gente está fazendo um trabalho devagar, analisado, sem loucura, assim, um trabalho que vai ficar permanente mesmo. Rafael e Mônica, assim como o casal Marília e Felipe, exigiram que suas habitações tivessem técnicas mais ecológicas, o que levou os arquitetos do convênio a desenvolverem 2 projetos de casas bioconstruídas, com apoio de consultores especializados e a participação direta dos futuros usuários. Então a gente foi estudar outras técnicas, né, que poderiam ser construídas e tal, que foi onde se chegou no turrão, que é uma técnica que era utilizada aqui pelas pessoas mais antigas, pelas pessoas que moravam aqui antes, nessa região, né, toda. E vão vendo que realmente, é isso. Realmente é multidão, ajuda, né? Que todo mundo se ajuda, se levantam 3, 4 carreiras de tijolo, levanta 10. Eu acho que o mais válido aqui é mostrar para os outros que funciona. Que funciona. Tanto vocês estão vendo, está bem construída a casinha aqui, a dos outros também bem construída. Sempre foi feito assim, por etapa. Primeiro, o alicerce de todas as casas. Começou lá no seu Nico, terminou lá no seu Amilcar. Depois, veio levantando as paredes. E depois fazendo a cobertura. Tanto é que a última casa do seu Nico não foi feita a cobertura, porque expirou o prazo dos pedreiros e não deu tempo de fazer a cobertura. E veja ali, ó, ali tem 5 sacos de cimento, vai estragar, né? Se eu não tocar agora meio ligeiro,
Agora eu tenho que plantar meus milho, capinar o feijão e daí tem que pegar aqui de novo. Aí dá uma folguinha, tem que pegar, né? Isso aí é tudo assim, é muito matemático de saber o que fazer hoje, amanhã. O mutirão ele se tornou uma pressão assim, por ter tempos limitados para tal etapa e depois de tal tempo, tal etapa. E nós perdemos o tempo da primeira etapa e a gente ficou atrasado e nós estamos na primeira etapa. Mas a gente está fazendo um trabalho devagar, analisado, sem loucura, assim, um trabalho que vai ficar permanente mesmo. Rafael e Mônica, assim como o casal Marília e Felipe, exigiram que suas habitações tivessem técnicas mais ecológicas, o que levou os arquitetos do convênio a desenvolverem 2 projetos de casas bioconstruídas, com apoio de consultores especializados e a participação direta dos futuros usuários. Então a gente foi estudar outras técnicas, né, que poderiam ser construídas e tal, que foi onde se chegou no torrão, que é uma técnica que era utilizada aqui pelas pessoas mais antigas, pelas pessoas que moravam aqui antes, nessa região, né, toda a fronteira do Uruguai. Até aquelas casas ali até vão ser mais agradáveis do que essa minha. Essa minha casa aqui tá dentro do padrão, né? Mas se for a deles vai ficar um pouco, acho, mais alta, né? E aí eu acho que ela vai ser uma casa boa, porque é turrão, né? Vai ser fresquinho. Essa aí vai ser quente, que é brasilite, muito baixa. Vou ter que forrar ela de acordo com como venha. Aí fica bom. O senhor conhecia Rancho de Torrão? Ih, o pai plantava soja, o pai tinha, acho, quase uns 20 empregados, que ele era puro. Arma isso. E também não é termicamente adequado, então foi bem interessante essas discussões, porque também no fim as pessoas também vão vendo que realmente, é isso. Realmente é multidão, ajuda, né? Que todo mundo se ajuda, se levantam 3, 4 carreiras de tijolo, levanta 10. Eu acho que o mais válido aqui é mostrar para os outros que funciona. Que funciona. Tanto vocês estão vendo, está bem construída a casinha aqui, a dos outros também bem construída. Sempre foi feito assim, por etapa. Primeiro, o alicerce de todas as casas. Começou lá no seu Nico, terminou lá no seu Amilcar. Depois, veio levantando as paredes. E depois fazendo a cobertura. Tanto é que a última casa do seu Nico não foi feita a cobertura, porque expirou o prazo dos pedreiros e não deu tempo de fazer a cobertura. E veja ali, ó, ali tem 5 sacos de cimento, vai estragar, né? Se eu não tocar agora meio ligeiro, agora eu tenho que plantar meus milho, capinar o feijão e daí tem que pegar aqui de novo. Aí dá uma folguinha, tem que pegar, né? Isso aí é tudo assim, é muito matemático de saber o que fazer hoje, amanhã. O mutirão ele se tornou uma pressão assim, por ter tempos limitados para tal etapa e depois de tal tempo, tal etapa. E nós perdemos o tempo da primeira etapa e a gente ficou atrasado e nós estamos na primeira etapa. Mas a gente está fazendo um trabalho devagar, analisado, sem loucura, assim, um trabalho que vai ficar permanente mesmo. Rafael e Mônica, assim como o casal Marília e Felipe, exigiram que suas habitações tivessem técnicas mais ecológicas, o que levou os arquitetos do convênio a desenvolverem 2 projetos de casas bioconstruídas, com apoio de consultores especializados e a participação direta dos futuros usuários. Então a gente foi estudar outras técnicas, né, que poderiam ser construídas e tal, que foi onde se chegou no torrão, que é uma técnica que era utilizada aqui pelas pessoas mais antigas, pelas pessoas que moravam aqui antes, nessa região, né, toda a fronteira do Uruguai. Até aquelas casas ali até vão ser mais agradáveis do que essa minha. Essa minha casa aqui tá dentro do padrão, né? Mas se for a deles vai ficar um pouco, acho, mais alta, né? E aí eu acho que ela vai ser uma casa boa, porque é turrão, né? Vai ser fresquinho. Essa aí vai ser quente, que é brasilite, muito baixa. Vou ter que forrar ela de acordo com como venha. Aí fica bom.
O senhor conhecia a Rancho de Torrão? E começou a corroer, e uma goteira e tal, aí a gente, muito sem saber o que fazer, acabou não dando conta de reformar, né? E até porque é muito custo, né? É muito alto o custo para conseguir reformar qualquer coisa que se mexa numa casa do tamanho dessa, né? Em 2007, 5 dessas famílias aceitaram participar de um projeto piloto que propunha a construção de suas casas em regime de mutirão, com estímulo à participação de todos os assentados durante as obras em seus lotes. A iniciativa partiu do Núcleo de Estudos em Assentamentos Humanos da Universidade Federal do Rio Grande do Sul, através do convênio que, desde 2005, a Faculdade de Arquitetura tem com a Superintendência Regional do INCRA. Utilizar o sistema de mutirão em grande escala nos assentamentos requer, em princípio, em primeiro lugar, né, uma grande estrutura de acompanhamento de todo esse processo. Né? Então, isso é a principal razão, né, que hoje, na situação atual que nós temos, estrutura do INCRA, fica muito difícil nós levarmos isso para a grande maioria dos assentamentos. Né? Para ter um processo qualificado, precisamos de estruturar o programa, razão pela qual hoje nós não temos condições de implementar. E a questão da habitação dentro do INCRA, para mim, é uma coisa que até hoje eu não consegui entender ainda, porque o INCRA ele não tem uma parte assim para habitação, e deveria ter, porque é uma coisa importante, é uma parte importante do assentamento. A questão da infraestrutura básica, que é casa, água e luz, ela é muito importante para que dê certo o assentamento, porque não tem como tu exigir das pessoas que ela, porque vendeu o lote, tá, mas e qual é a oportunidade que ela teve de produzir ali? O INCRA, como órgão responsável pela execução do Plano Nacional de Reforma Agrária, necessita desenvolver uma série de ações nos assentamentos. Então eu exemplifico isso através de ações de crédito, infraestrutura, assistência técnica, agroindústrias e também a viabilização das habitações para as famílias assentadas. A busca da URGS surgiu nessa lógica, né, de qualificar, né, o programa de habitação rural, uma parceria firmada com esse objetivo. O NUC, então, coordenaria junto com o INCRA uma equipe de arquitetos. Esses arquitetos foram distribuídos em várias regiões do estado do Rio Grande do Sul, com o objetivo de fazer um controle dos recursos aplicados pelo INCRA, um controle das empresas contratadas, porque as empresas, dentro da sistemática que o INCRA trabalha normalmente, elas fornecem não só os materiais